tudo bem? Hoje eu vou estar ministrando na vida de vocês sobre propósito. O que é uma vida com propósito, e eu vou dar dois exemplos. O exemplo do casal Ana e Eucana, os pais de Samuel, e o exemplo de Moisés. E vamos lá então, né? Porque a palavra de Deus se renova cada dia. Vamos lá. Todos os anos, Ana e Eucana, eles viajavam para participar de uma festa no santuário do Senhor, lá em Siló. Então, eles viajavam, né, para o santuário do Senhor lá em Siló. E Ana, toda vez que ela chegava lá, ela se ajoelhava, ela se prostrava e pedia a Deus para que Deus concedesse o desejo do coração dela e permitisse que ela se tornasse mãe. É o desejo de todas as mulheres, ser mãe. Então, ela pedia para Deus, ela se ajoelhava e ela passava por tantas dificuldades na vida dela. Ela era humilhada pela outra mulher do seu esposo. Ela escutava que ela não era uma mulher digna, que ela era pecadora, que ela não era uma mulher decente, por isso que ela não conseguia gerar, que ela não conseguia dar um filho a Eucana. E Eucana era mais apaixonado por Ana, e o desejo dele, com certeza, era ter um filho da amada. Então Ana, toda vez que eles viajavam para o santuário, ela se prostrava e pedia para que Deus concedesse aquele desejo do coração dela. Uma vez até, o profeta Eli achou que ela estava bêbada e repreendeu-a, mas não, ela não estava bêbada. Ela estava prostrada, ela estava ali orando e pedindo para que Deus desse a ela. Afinal, ele é pai, ele opera milagres, ele podia dar aquilo que ela desejava. Então não tem para que ela ir lá e não pedir o que ela desejava. Deus, então, quando ela pegou e falou: Pai, se o Senhor me der a chance de ser mãe, eu entrego essa criança para servir a Ti. Deus concedeu o desejo do coração dela. Ela fechou um propósito com Deus. Ela entregou aquela fé que ela tinha, aquele filho que ela já gerava no coração dela, a Deus. Ela falou: Pai, se você me der aquilo que eu mais quero neste mundo, ele vai ser para Te servir. Ele vai estar ali pro que der e vier na Tua presença. Então, Deus concedeu o desejo do coração dela. Deus deu a ela a oportunidade de ser mãe. Ela podia muito bem, depois de Samuel ter nascido, pegado e falado assim: não, eu não vou dar. É o meu filho. É o único filho que eu tenho. O desejo era tudo que eu mais queria e eu vou ter que entregar o meu filho? Eu vou ter que me separar do meu filho? Não. Quando chegou a época de que Samuel já não precisava mais ser amamentado, ela pegou Samuel. Imagino que ela fez as malinhas de Samuel. Ela pegou, ela fez um sacrifício, ela pegou tudo da casa dela, que era melhor, e levou até esse santuário. E lá ela deixou o seu filho para servir a Deus junto com o profeta Eli. Então Samuel, ele passou a morar com Eli e ficar distante dos pais. Ana, ela só conseguiu aquilo que ela queria porque ela fechou um propósito com Deus. E quando ela fechou um propósito com Deus, ela não voltou atrás quando ela ganhou. Assim acontece na vida de Moisés. E em Êxodo, lá no capítulo 2, nos versículos do 1 ao 10, relata a história de Moisés, relata a história de que naquela época todo bebê, homem hebreu que nascesse, seria jogado
no rio e ali eles iriam morrer. Porque o rei, ele estava vendo que a população dos hebreus estava crescendo, 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 e ele queria acabar, ele queria extinguir aquilo. Mas a mãe de Moisés, ela lutou por ele até o fim. Ela escondeu, mas quando ela sentiu que não dava mais, ela pegou, fez o melhor cestinho e colocou o seu filho. Agora imagina a dor de Ana e a dor da mãe de Moisés. A dor que ela sentiu de ter que entregar o seu filho. As duas eram servas de Deus, as duas sabiam que Deus cuidaria do filho delas e que os filhos delas não iam passar por necessidade alguma, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandão que eu sirvo, iria cuidar daquelas crianças. Então Moisés cumpriu o propósito dele. Moisés, ele podia muito bem ter pego e falado assim: olha o que eu passei. Eu fui tirado da minha mãe, fui criado com o meu inimigo, com a pessoa que não queria a minha existência. Olha o que Deus operou na vida de Moisés. Olha quem foi Samuel. Por quê? Porque houve um propósito na vida deles. As mães, eles se posicionaram diante de Deus. Entregaram os filhos dela, mas creram acima de tudo que eles não iriam passar por dificuldades, porque o Deus delas estaria cuidando deles. Eles não sofreriam com nada. Deus cuidou de Samuel para que não houvesse tristeza no coração dele, não houvesse sentimento de abandono. Cuidou de Moisés para que não houvesse sentimento de abandono. Deus, ele cuida da gente. Se você passou por o que passou pelos seus pais, às vezes os seus pais podem ter te abandonado. Deus não te abandonou, você não é órfão. Você tem um Deus que te ama, um Deus que te criou, um Deus que, antes mesmo de você ser gerado, ele já tinha traçado toda a sua vida. Às vezes, você está aqui. O seu propósito, a sua vitória, o seu milagre está bem aqui. Só que você, por Deus ter concedido a pior coisa do mundo, que foi o livre-arbítrio, uma coisa que Deus nos deu e que muitas das vezes nos faz com que desviemos daquilo que Deus quer pra gente. Às vezes a gente tá indo naquele caminho, nosso propósito tá bem aqui, a gente pega e desvia, porque nós temos o famoso livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos. Deus já traçou a nossa vida, Ele sabe de quando a gente vai nascer e Ele sabe quando nós iremos para a glória. Ele sabe que aqui, ó, aqui no meio vai dar sua vitória, mas você, quando está chegando ali perto, você esquece do seu propósito, você esquece da sua identidade e você se desvia. E aí você começa a questionar: mas Deus, eu entrei em um propósito contigo, mas Deus, cadê a minha bênção? Cadê a minha vitória? Olha isso, olha aquilo. E você não percebe que você mesmo, com essa sua falta de orar, falta de jejuar e falta de sabedoria, se desviou e fica culpando Deus. Deus está ali sentadinho falando: filho, pelo amor de Deus, olha isso, tá aqui, a sua bênção tá aqui. Às vezes ele tá na sua frente, assim, ó, com a sua bênção. Aí você pega e você dá ouvidos a coisas que só te tiram do caminho. Aí você volta a ser cego, você volta a ser surdo. Você se esquece dos propósitos de Deus na sua vida.
Adão e Eva mesmo. Eles tinham um propósito. Eles tinham tudo. Eles moravam no melhor lugar do mundo. Eles não tinham que fazer nada. Eva não tinha que lavar louça, não tinha que passar roupa, ela não tinha que limpar a casa. Ela não tinha que fazer compras. Tava tudo lá. Era tudo de mão beijada eles. Eles tinham tudo. Adão não precisava trabalhar para trazer sustento à sua casa, pois Deus já sustentava eles. Mas por eles quererem se desviar do propósito deles, do chamado deles e do que Deus já tinha traçado para eles, aconteceu tudo o que aconteceu na vida deles. Eles passaram por dificuldades. Eles saíram do tudo e foram para o nada, porque esqueceram do propósito deles. Deus deu todos os frutos, mas Deus pegou e falou assim, esse fruto aqui não é necessário. Então, por favor, não chegue perto dessa árvore. Esse fruto que tem nessa árvore, vocês não precisam. Não custava nada eles terem seguido o propósito deles. Assim como fez Samuel e assim como fez Moisés. Adão e Eva, eles se desviaram. Eles falaram assim, poxa, eles ficaram se questionando por não ter aquele fruto, mas esqueceram do que Deus já tinha dado a eles. A gratidão é lembrar do que Deus fez por você. O propósito tem muita gratidão. Quando você tem gratidão, você está firmado no seu propósito. Quando você é grato por ter levantado, quando você é grato por ter acordado, quando você é grato por ter alguma coisa de comer, quando você é grato pela roupa que você está vestindo, pelo brinco que você está usando, pelo óculos que você tem, por tudo que você tem, pelo chuveiro que você tem, pela família que você tem. Quer dizer que você está firmado no seu propósito e que você é grato e que você não vai esquecer o que Deus te fez. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que esquece das coisas. Deus dá, mas ela não lembra que Deus deu e fica questionando aquilo que Deus ainda não permitiu ser enviado para ela. Ela não tem propósito. Ela não tem sentido. Ela esquece da sua identidade. Essa pessoa, ela se afasta. Uma pessoa ingrata, uma pessoa sem propósito, ela se afasta das outras pessoas. Uma pessoa que é firmada na rocha, uma pessoa que sabe do seu propósito, uma pessoa que é grata, ela é cheia de pessoas ao lado. Ela é uma pessoa que transborda. A Bíblia não fala para nós sermos cheios. Ela fala para nós transbordar. O propósito, ele exige sim gratidão. Ele exige que você transborde. Tudo na vida, a felicidade e o milagre só vem quando você tem gratidão. A força é quando você esquece. Você esquece de se auto-vitimizar. Você esquece de tudo aquilo que te faz mal. E você só lembra daquilo que Deus te deu e você é grata. Grata a tudo. Quando você é ingrato, quando você não tem propósito, você liga para as ofensas, você liga para a insegurança, você liga para o medo, você liga para o desânimo, você liga para o orgulho. E aí você perde as suas forças. Você perde tudo. Você perde tudo por se vitimizar. Ai, por que fulano Deus não fez isso e eu fiz? Ai, porque fulano falou que eu não sou isso. Peraí, o que seu Criador diz a respeito de você? Esqueceu do seu propósito? Vai ser ingrato? Se você for ingrato, você não tem felicidade.
Se você for ingrato, você não tem milagre. Para ter milagre, você tem que passar por prova. Então, para de se vitimizar. Se você quer milagre, você tem que passar por prova. Se você quer vitória, você tem que passar pela guerra. Você não pode ficar sentado ao lado de Deus só se questionando. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Ai, aonde eu errei? Deus não falou em nenhum momento na Bíblia que você não ia passar por dificuldade, que você não ia ter que ser firmado em um propósito. Aliás, Deus ensina, a Bíblia toda fala sobre pessoas que tiveram propósitos e com aquele propósito vencido. Sobre pessoas que tiveram confiança no Deus que elas seguem e assim elas venceram. Você não vai ter nada na vida se você não tiver o propósito. O seu propósito às vezes pode ser difícil de compreender. Vamos selar hoje um propósito com Deus. Deus, eu entrego isso. Eu quero que o Senhor conceda esse desejo do meu coração. E quando o Senhor conceder esse desejo do meu coração, eu vou fazer como Ana. Eu vou fazer como os pais de Moisés. Eu não vou fazer como Adão e Eva. Eu não vou ser ingrata. Eu não vou esquecer dos teus planos sobre a minha vida. Eu vou lembrar da minha identidade. Você vai ver que a sua vida vai mudar. A oração, ela tem que ser sincera. E o propósito tem que ser cumprido e jamais esquecido. Jamais esqueça do que Deus já te deu. Agradeça. Você quer um carro melhor? Mas agradeça pelo que você tem. Você quer uma casa melhor? Mas agradeça pelo que você tem. Cumpra o teu chamado. Cumpra o teu propósito e seja grata acima de toda dificuldade. Deus te ama. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é seu Pai. Você tem toda essa herança. Para de se vitimizar. Para. Cumpra o teu propósito. Você nasceu com uma missão. Você nasceu com um propósito aqui na Terra. Você tem um tantinho assim para viver aqui. E depois disso, é uma corda infinita que é lá no céu. Nós aqui na Terra, a gente pensa tanto em construir, ser, ter. E esquece que nós temos que cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa missão. Para ter para o resto da eternidade. Enquanto a gente ficar procurando ter aqui, a gente vai esquecer do que a gente vai ter lá. E vai chegar no dia da glória e a gente não vai saber o que a gente vai colher. Você já plantou? Já cumpriu o seu propósito hoje? Já cumpriu a sua missão e o seu chamado? Eu amo cantar e amo levar a mensagem. Posso não ser muito boa nisso, mas Deus tem me capacitado e tem me dado sabedoria e discernimento do que Ele quer ministrar sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Custe o que custar, não saia do seu propósito. Agradeça. Agradeça pelo ar que você respira. Logo de manhã, quando você acordar, você já fala assim: Paizinho, grata por hoje. Grata por ter me dado esse dia. Eu não sou digna de ter isso, mas o Senhor me deu. Me deu a chance de viver mais uma vez. De acordar e de levar a tua palavra. De cumprir o teu chamado. Grata. Deus te deu uma coisa excelente. Uma coisa que ninguém mais tem. Que é a imagem e semelhança dele. Você é tudo. Você é ele. Se você tem imagem e semelhança dele, faça como ele. Seja grato. Você não recebeu, mas você deu.
Eu não recebi o melhor, mas você vai dar o melhor. Porque isso é gratidão, isso é propósito. Isso é você cumprir o seu chamado e ter discernimento de que você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Peço que vocês fechem os olhos, eu vou fazer uma oração bem rapidinho para a gente encerrar essa pregação. Senhor, meu Deus e meu Pai, alcança, Deus, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Abra o coração delas, Pai. Deus, dê a elas sabedoria e discernimento. Mostre a elas o propósito delas e o chamado delas, Deus. Não deixe elas se sentirem ofendidas, inseguras ou qualquer outra coisa que venha derrubar a força delas. Pai, o Senhor tem sido tão bom para nós. Pai, faça com que a gente não carregue nenhum peso que não seja para ser carregado. Somente o peso da sua glória. Que este peso, Pai, nos transforma, nos renova cada dia. Cura todas as enfermidades. Cura todas as feridas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, dê o discernimento. E que essa palavra seja lançada como flecha no coração de cada pessoa. Em nome de Jesus eu te peço. E já te agradeço, Paizinho, pois sei que tu és fiel e que irá cumprir o teu propósito na vida de cada um. Amém e amém. Se vocês gostaram, compartilhem com as pessoas que vocês amam e sejam gratos. Gratidão, propósito, milagre e felicidade. Você só encontra quando você entende quem você realmente é. Um beijo no coração de vocês. E não se esqueça de dar um like aqui embaixo e de compartilhar o amor do Pai, a graça e o que você entendeu. Que Deus te abençoe. Amém.